Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Hoje trazendo o nosso querido amigo e irmão Jean Vauelan para nos falar sobre uma coisa que todo mundo fala a vida inteira. Pelo menos que eu me conheço com gente, estudo que eu faço e tudo isso aqui, todo mundo fala nisso. Nessas três coisas que eu vou abordar aqui, todo mundo fala. Então, vamos tentar esclarecer o que é, se isso não é nada, se isso tudo significa a mesma coisa, e vamos tirar um pouquinho dessa maia, sei lá, de verdade. Vamos ver o que há nisso. E ninguém mais apropriado para falar disso que o Elan, né? O Elan vai buscar essas informações nas fontes dele, sempre traz novidades nessa questão. E aí, Elan, como é que você está? Olá, meu irmão, prazer enorme estarmos juntos mais uma vez. Então, legal. Olha as frias que eu te ponho. O Elan vai saber, nesse instante, o assunto que nós vamos tratar hoje. Então, mas como eu sei que você encara todas... Elan, dia do juízo final, Apocalipse, e que mais que eu tinha posto aqui? Dia do juízo final, Apocalipse, mais uma coisa. Todo mundo... Deixa eu ver aqui na minha chamada, que eu já te digo o que era. Não, depois está... Dia do juízo final, Apocalipse... E mais uma coisa. Elan, existe esse tal de dia do juízo final? É uma coisa da igreja, Elan? O que é isso? O que é essa coisa que inventaram aí? Não é uma coisa da igreja, não. Esse tema é talvez o mais antigo de todos os temas, vamos assim dizer, importantes do estudo daquilo que a igreja chama de escatologia. Sim. Tá. São os problemas referentes aos aspectos finalísticos da vida, ou seja, como a vida um dia iria provavelmente terminar. Então, assim, há toda uma interpretação aí de juízo final vinculada a um castigo que seria dado à humanidade. Então, a igreja assumiu isso, mas isso não é criação da igreja. Indo para a fonte principal dessa história, né? Se a gente se perguntar, mas como é que surgiu essa história? Qual a primeira fonte, qual é o primeiro fato que surgiu falando em juízo final? Aí entra a vida de um personagem chamado Enoque, porque foi Enoque o primeiro, vamos assim dizer, ser humano que falou sobre o tema. Mas por quê? Na Bíblia, os chamados patriarcas, que teriam começado a existir como uma espécie de linhagem especial no seio da humanidade, essa linhagem teria começado com Adão, que teria tido Caim, Abel e Sete como filhos, mas Caim e Abel foram personagens do episódio em que Caim mata Abel e é expulso, então Sete é que deu continuidade ao que Adão havia sido incumbido de fazer. E o que é que Adão havia sido incumbido de fazer? De pousar, de agir como sendo o escolhido de Javé frente aos demais humanos. Então, a sequência de linhagem, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, essa sequência de 10 patriarcas, observemos que Enoque é o sétimo. Foi Enoque que pela primeira vez se viu diante de anjos do Senhor, os mesmos anjos que trabalhavam com Adão lá no Jardim do Éden, apareceram a Enoque, levaram Enoque à presença de Javé, e foi Javé que falou para Enoque essa coisa de juízo final. Por quê? Porque na época de Jared, pai de Enoque, os tais Nefelim bíblicos, que são os mesmos seres chamados de Anunnaki pela cultura que sucedeu a dos Sumérios, os Sumérios falavam que
Néfelins, ou seja, seres de fora, haviam chegado na Terra. Mas depois dos sumérios, a cultura acadiana foi que se estabeleceu na Mesopotâmia. Então, os acadianos chamavam os Néfelins sumerianos de Anunnakis. Então, nós estamos falando aqui dos famosos Anunnakis. Os Anunnakis, na época de Jared, pai de Enoque, desobedeceram as regras de Enlil, que era um dos irmãos Anunnaki, dos dois clãs que estavam comandando aqui na Terra, segundo as crônicas que existem descritas nas tábuas de argila que hoje compõem toda essa história dos sumérios, dos Néfelim. Então, Enlil havia dito que os Anunnaki jamais teriam relação com as humanas. E na época de Jared, eles tiveram. Então, Javé ficou pé da vida com essa história e resolveu punir tanto os humanos quanto os Anunnakis por terem desobedecido a uma regra que Enlil havia estabelecido, mas a regra de Enlil tinha a ver com os interesses de Javé. Provavelmente Javé influenciou Enlil a fazer isso. Então ele pegou Enoque e disse: Enoque, você vai ser devolvido para a Terra, mas você não vai morrer lá. Eu quero que você volte para cá. Mas eu lhe trouxe aqui porque eu quero que você explique lá na Terra a minha agenda. Então eu quero que você avise aos Anunnakis, ou melhor dizendo, aos Néfelim, que estão lá misturados com os humanos, e avise a descendência que eles criaram, que eu vou estabelecer um dia do juízo final, lá na frente, Opa. em que eu vou julgar homens, ou seja, humanos e os anjos, porque os Anunnakis passaram a ser chamados de anjos também, já que o que não era humano naquela época, os humanos chamavam ou de deuses, ou de demônios, ou de anjos, eram assim as palavras que eles usavam. Então, em resumo, Enoque voltou e ditou ao seu filho Matusalém 366 livros e foi embora com os anjos, porque Enoque não morreu na Terra. Então, a primeira fonte que fala de juízo final é exatamente a revelação de Enoque, que foi feita via o seu filho Matusalém para as pessoas, os povos humanos, híbridos e seres de fora que haviam invadido a Terra naquele instante, e esse é o enredo principal. Esse é o pano de fundo da agenda de Enoque, que falava do juízo final, falava de que o tal Criador, mesmo estabelecendo o juízo final, ele não poderia realizar isso sozinho, por isso ele havia criado depois esse ser foi chamado de Messias, né? Ele criou um Messias para ajudá-lo nesse dia do juízo final. Olhe bem, Enoque já falou isso lá atrás, que Javé marcou um juízo final, mas criou uma espécie de juiz que o ajudaria a fazer a avaliação no dia do juízo final. Enoque avisou que primeiro veria esse Messias, a Terra, e que ele voltaria no futuro para realizar o tal dia do julgamento. Elan, deixa eu fazer uma parte aí é uma parte interessante. Esse Javé seria Deus, né? Vamos dizer, Deus, infinita bondade e misericórdia, é isso aí. É tudo. Então, aí já entra uma questão dessa tal de misericórdia, né? Desse Deus que bonzinho. Então, se ele estabelece um dia do juízo final, ele fala que eu vou voltar para pegar esses caras, para julgar esses caras. Como é que você passa essa história assim para um planeta, para uma civilização que tem uma coisa plasmada, enraizada, cristalizada na sua cabeça em relação a isso? Nós só podemos compreender isso se procurarmos imaginar como as pessoas pensavam na época em que isso se deu. Hoje em dia, isso pode soar ridículo. Hoje em dia, isso pode parecer só mais um dos medos que nós humanos somos obrigados a colecionar. Mas na época em que esses seres que vivem no universo vizinho ao nosso, que são chamados de deuses pelos humanos, na época eles achavam que podiam dominar isso.
Isso o quê? O grande problema que era quem dominava a Terra e quem dominava os humanos. Então, nada mais normal do que Javé usar um humano escolhido para que esse escolhido falasse em nome de Javé. Os profetas nasceram depois de Enoque. Ou seja, depois de Enoque é que essa história de Javé escolher entre os humanos alguém para falar em nome dele. Aí a pergunta que a gente faz, que diabos de Deus é esse que tinha que ter um médium escolhido? Por que diabos ele não falava direto? Esse é o grande X da história. Isso. Porque nos próprios livros de Enoque, nos que sobraram, só para a gente entender, tá? Esses livros que Enoque produziu, hoje só tem pedaços de 2 deles. O resto foi destruído. Esses 2, um foi encontrado por James Bruce, na Etiópia, no ano 1776, que é o livro de Enoque, e o outro foi encontrado em 1846 na Biblioteca de Belgrado, pelo professor Sokolov, que é o chamado Livro dos Segredos de Enoque. Esses 2 são 2 dos 366. Puxa. Então, assim, esses 2 aqui, que sobraram, falam exatamente dessa condição de Javé escolher um humano para que esse humano pudesse falar em nome dele. Por quê? Porque Javé não saía da sua morada. Preste bem atenção. No livro de Enoque, Enoque conta um bate-papo que 4 ou 5 dos anjos de Javé estavam tendo na frente dele, Enoque. E Enoque traduz, narra essa conversa desses anjos de Javé, em que os anjos diziam mais ou menos assim: mas, afinal de contas, quando será que Javé vai sair da sua morada e vai se apresentar lá na terra? Aí o outro dizia: ele não faz, ele diz que vai fazer, mas ainda não faz. E agora criou um para fazer isso, que seria aquele que nasceria como Jesus. Então, Enoque foi o cara que anunciou, Enoque foi o cronista, o jornalista, foi o enviado, foi o escritor, vamos assim dizer, humano escolhido por Javé para mostrar à humanidade quem é Javé. Mas isso só acontece porque o próprio Javé não conseguia fazer isso. Coisa que Shiva e Vishnu, da Trimurti, conseguiam, porque eles mandavam avatares dele, representantes. Javé não podia mandar. Peraí, me posicione, Elan, desculpa te interromper, mas nós estamos esclarecendo muita coisa. Vamos embora. Shiva e... que mais que você falou? Shiva? Vishnu. E Vishnu. E como é que porque Javé na hierarquia, os 3 na hierarquia ali. Como é que é isso? Brahma, Vishnu e Shiva é um nome que se dá observando esse problema através da mitologia ariana hindu. Mas Sim. Se nós formos observar através das informações da Kabbalah ou Cabala, que tem mais a ver com a questão dos hebreus e judeus, nós estamos falando aí de Keter, que seria o mesmo ser chamado Brahma ou Javé, Shokma, que seria Vishnu, e Binah, que seria Shiva. Então, esses 3 seres eles estão descritos em tudo que é mitologia como sendo os seres primordiais da criação onde a gente vive. E esses 3 seres sempre disputaram duas questões. Primeiro, quem dos 3 havia criado isso aqui? E agora que os 3 estavam mergulhados na criação, quem dos 3 mandava na criação? Então, como desdobramento disso, depois de bilhões de anos, surgiu a Terra, os humanos surgiram aqui na Terra, e eles, como haviam disputado quem controlava outras espécies antes dos humanos, agora estavam disputando quem diabos iria controlar os humanos. Então, quando Enoque apresenta aos humanos essa agenda de Javé, ele estava dizendo: o Deus criador dos céus e da terra está dizendo que lá na frente vem julgar todo mundo que está aqui porque nós estamos desobedecendo os desígnios dele. Ponto.
Então, respondendo à sua primeira pergunta, essa é a fonte. A fonte é Enoque. Enoque foi quem estabeleceu a agenda de tudo que está acontecendo até os dias que nós estamos vivendo, ano 2025. Enoque foi quem anunciou Jesus, não com o nome Jesus, mas dizendo que viria um enviado de Javé e que depois esse enviado voltaria para realizar o juízo final. Tanto é que ele, Jesus, quando surgiu como humano, ele disse, eu não vou fazer nada disso agora, eu voltarei, não nascendo como humano, mas na minha condição cósmica, chamada Rokhma, em hebraico, para realizar o tal dia do juízo final, que Jesus chamou julgamento geral dos vivos e dos mortos, ao invés de dia do juízo final, mas é a mesma coisa. Então, essa é a explicação que se tem, entendeu, Eustáquio? Tá, primeiro, então, você já deu uma explicação legal. Você, a sua formação espírita, a sua visão ampliada e tudo, como é que você vê esse dia do juízo final? É um negócio figurativo, né? Cada um imagina... Não é figurativo nos termos da lógica que esses seres falam. Por quê? Porque Javé, quando ele escolheu os profetas, ele jurou que nenhuma vírgula dos anúncios feitos pelos profetas de Javé deixaria de acontecer ou seria modificado. Ou seja, Javé, ele meio que quis carimbar todas as notícias proféticas como sendo inexoráveis, iriam acontecer de todo jeito. Então, sob essa perspectiva, nós não estamos falando aqui de nada metafórico, seria algo literal. Iria ou vai haver, sim, um grande dia, entre aspas, o dia em que o enviado de Javé vai se apresentar aos humanos, aí entra o Apocalipse. Tá? É esse que era a segunda palavra. Aí entra o Apocalipse. Por quê? O Apocalipse é a confirmação da agenda de Enoque. Aí a questão é, por que diabos o Apocalipse foi produzido? Exatamente para confirmar a agenda de Enoque, referente à volta do tal Messias, que todo mundo achava que se daria uns 50, 60 anos após a vida de Jesus. Como Jesus não voltou naquela época, porque era isso que se esperava, o apóstolo dele, que sobreviveu, chegou até os 100 anos de idade, chamado João Evangelista, foi João quem escreveu o Apocalipse quando tinha 90 e poucos anos. E o que diabos é o Apocalipse? Isso. É quando o tal ser chamado Rokhma, em hebraico, ou Sofia, em grego, que seria o tal Messias criado por Javé, só que esse Messias teve que primeiro se fazer homem, mas ele não é sexuado. Rokhma ou Sofia é um ser que não é nem macho nem fêmea, porque não existia esse padrão na época em que ele foi engendrado, há cerca de uns 6 bilhões de anos, segundo as fofocas. Nesse tempo, não existia essa coisa de macho e fêmea ainda na evolução do Código de Vida Universal. Então, esse ser chamado Sofia, que havia pegado o seu genoma e inseminado em Maria, e Jesus nasceu como produto da inseminação artificial que ele fez em Maria quando ela tinha 15 anos. Então, Jesus disse que alguém voltaria, ou seja, ele voltaria no futuro, mas na sua forma cósmica, se referindo à vinda de Rokhma ou de Sofia. Então, quando Rokhma obrigou João a escrever o Apocalipse, ele estava dizendo no Apocalipse que iria cumprir as promessas que o seu enviado humano, Jesus, havia feito, promessas essas que confirmavam a agenda do anúncio que Enoque fez lá atrás. Então, juízo final anunciado por Enoque. Jesus anunciando que viria no futuro, na sua forma cósmica, e a sua forma cósmica
esse ser chamado Sofia, obrigou João a escrever o Apocalipse para confirmar que ele viria no futuro e colocou no Apocalipse exatamente a janela temporal em que isso se daria. Então, a coisa é literal. Esse dia D que você perguntou é o dia em que foi anunciado no Apocalipse como sendo aquele que todos os olhos dos seres viventes na Terra irão vir por sobre as nuvens do céu, o Filho do Homem, entre aspas, na sua nave Jerusalém Celeste, chegando à Terra e todos veriam, ponto. Isso aqui é o tal do dia D. É o dia em que o Messias, na Cabalá chamada de Malkuth, que é a 10ª Sefirat, chegaria para cumprir aquilo que Enoque anunciou lá atrás e que Jesus ratificou quando esteve na Terra. Veja o tamanho da confusão. Sim. Então, não é metáfora, não, Eustáquio. Esse seria o primeiro contato oficial de seres de fora com os humanos. Qual é o teor interessante dessa história, se você me permite continuar? Claro. Alguns militares dos Estados Unidos, principalmente Bob Dean, sim, conhecia. Ele se aposentou, ele fala de estranhos encontros dos Anunnakis com a cúpula governamental dos Estados Unidos e, inclusive, o núncio apostólico do Vaticano participou de uma dessas coisas. Ou seja, Bob Dean diz que até o Papa sabia disso, o Papa da época. Isso o quê? Que num dos contatos dos Anunnakis com os Estados Unidos, eles disseram, nós estamos submetidos a um processo, a um acontecimento maior que ainda se cumprirá e só depois disso tudo será esclarecido. O quê? Aí eles disseram a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que é a tal vinda desse ser chamado Rockman. Então, assim, de vez em quando, um ou outro ex-militar dos Estados Unidos solta essa notícia de que um ou outro extraterrestre que eles capturam falam da vinda de alguém. Tá certo? Nós estamos aqui falando do mesmo contexto o tempo todo. Sim. Então, concluindo minhas palavras, isso não é metafórico, é literal. E ainda não aconteceu. Falta, então, portanto, cumprir-se a agenda descrita no Apocalipse, que, segundo Rockman, ou Sofia, ali estão os fatos que iriam acontecer antes da vinda ou da apresentação de Sofia aos terráqueos. Ponto. Esse seria o dia do julgamento final. Aí sim, metáfora, porque Javé não está julgando ninguém. Ele já criou o Messias, porque o que é que foi percebido? A raça humana surgiu com um padrão de complexidade e sagacidade superior à dos deuses. Ou seja, o inferior não tem como julgar o superior. O inferior tem como manipular, tem como aprisionar, tem como aplicar ardis para que os seres superiores, em sagacidade, deixem de usar a sua racionalidade, fiquem temerosos, fiquem medrosos, não despertem os seus potenciais, e é exatamente isso que eles conseguiram fazer através das religiões impositivas. Agora, vamos lá. Ótimo. Primeiro, uma pergunta lá para trás. O que eu sei hoje é que, o que a maioria sabe também, Enoque foi resgatado, foi levado para Deus, né? Como é que você falou que ele conversou com Deus, com Javé, vamos usar o termo Javé, e veio aqui ser porta-voz dele, né? E ficou por aqui. Você falou que ele não morreria, não ficaria aqui. Como é que foi esse arrebatamento de Enoque? Ele foi embora ou não foi? Como é que ele é isso? Mesmo explica isso nos livros. Ele conta que quando tinha 76 anos, 2 anjos apareceram para ele e disseram: Enoque, avisa teus familiares que você vai embora. E segundo a Bíblia, Enoque foi levado aos céus, todo mundo vendo, e ele ficou durante 300 anos fora da Terra. A Bíblia diz, e durante 300 anos Enoque caminhou ao lado de Deus. É isso que a Bíblia diz. Só que Enoque volta, seu filho Matusalém ainda estava vivo, porque esses seres viviam bastante. Aí
Enoque dita a Matusalém os traz 366 livros que foram escritos. E diz, meu filho, eu vou embora porque o Senhor me quer lá. Ele quer me transformar numa espécie de porta-voz permanente dele, então ele está me transformando numa espécie de anjo. Surge aqui o mito do anjo Metatron, que seria Enoque feito um anjo do Senhor. E essa história, em tese, a espiritualidade confirma, ou pelo menos os espíritos têm isso como sendo real. Isso está registrado na espiritualidade. Você falou outro nome aí que é dentro do esoterismo, dentro de todas as coisas que as pessoas sempre ampliam, né? Não conseguem ficar na linha, ampliam o horizonte. Metatron, que você falou em Metatron. Quem é Metatron? Metatron. É o Enoque dentro de um macacão antimaterial, porque Enoque não foi levado a Deus, foi levado a Javé. E Javé vive nesse universo antimaterial vizinho, e nós materiais, seres materiais, se a gente entra em contato com a antimatéria, o corpo da gente morre na hora. Então, os anjos inventaram uma espécie de um macacão, eu estou chamando de macacão para não chamar de traje espacial, ou seja lá o que for. Sim. E surge, então, um anjo de Javé ancorado na mentalidade do homem Metatron. E isso é tremendamente real, no sentido, de novo, do que a espiritualidade afirma. E Metatron conduziu os anjos de Javé, que eram meio robotizados, a um nível de crítica, e Metatron foi quem explicou a Javé o problema em que ele estava metido, porque nós, humanos, temos um tipo de sagacidade que, quando bem usada, os deuses precisam dessa sagacidade para entender a situação deles mesmos. Eles são meio dementes. Javé, Vishnu e Shiva sempre apresentaram um comportamento doentio nas páginas que descreveram suas atitudes. Então, essa figura chamada Metatron criou algo chamado Otis Tim, que foi apresentado mais tarde nos termos da Kabbalah como sendo a árvore da vida. O que diabos é a árvore da vida da Kabbalah ou da Kabbalah? É a descrição de 10 personificações. A primeira delas, Keter, que é Javé ou Brahma. Sim. Eu já falei aqui, Shokma, que é o Vishnu ou o Eros da história, Binah, que é Shiva, aí vem Chesed, são 10. A última chama-se Malkuth, que é a que virá no final dos tempos, que é a mesma Sofia ou Rockman, ou seja, a figura cósmica de Jesus. Então, quem explicou isso a Javé foi Metatron. Metatron criou lá o circuito dessas 10 personificações ou avatares que Brahma, Vishnu e Shiva fizeram juntos ou Vishnu e Shiva fizeram isoladamente, já que Brahma não podia criar um ser avatar dele devido a um problema que ele é desalmado, ele é só uma expressão holográfica de si mesmo, mas isso é uma outra história. Então, Metatron foi o ser humano, porque assim, se eu ou você, Eustáquio, formos abduzidos e levados para um planeta M, na hora em que soltarem a gente no planeta M, a primeira coisa que eu, você ou qualquer ser humano faria é tentar entender o que é que está acontecendo e onde é que a gente está. Com certeza. Nós pensamos que esse tipo de atitude psíquica é comum a todos os seres, mas não é. Segundo as fofocas, se você pegar um ser extraterrestre de um planeta e soltá-lo no outro, ele chega no outro e fica meio que abestalhado. Ele não tem a sagacidade. Esses seres, eles não têm isso. Eles ficaram pé da vida ou surpresos quando Eva apresentou isso após o deslacre que fez na sua mente. Então, Metatron foi quem criou a Otis Shin, que significa árvore das 10 encarnações ou 10 imantações do que eles chamam de Sefirá, a gente chama isso de avatar ou de mensageiros de Deus. Isso quem explicou a Javé foi Metatron. Qual é o problema?
O problema é que isso não durou muito tempo. Em algum momento, o humano Enoque, dentro desse macacão, ou desse contexto, desse traje espacial, morreu. É isso que não foi explicado à humanidade, mas o cara morreu. Só que Javé manteve, junto com os anjos, uma espécie de múmia de Metatron funcionando, e isso existe até hoje, para que o cérebro de Metatron continue rodando nos termos em que eles consultam. Então é uma coisa até meio assustadora. Aí, Elan, como é que entra a visão? É bom você estar falando. Como é que entra a visão da eternidade aí? Se ele se mumificou, vamos usar esse termo aí. Ficou bem claro, como você falou. E a eternidade? A eternidade existe ou não, afinal? Existe, porque a eternidade se expressa através do espírito que anima a mim, a você, a Enoque, a Javé, aos anjos. A eternidade Metatron tinha sua parte física, então? Tinha uma transitório. São corpos de plasma antimaterial do universo visível. Agora sim, está explicando. Então, a eternidade é o nível espiritual, que envolve tudo isso. Isso aí acontece, independente do que a gente queira. Então, Metatron foi um episódio na vida desses seres, mas é um episódio que deixou uma espécie de um computador cerebral de um humano que não mais existe funcionando como se ele estivesse vivo. Hoje, a ciência chama de conectoma aquilo que pode ser escaneado do cérebro de um ser humano. Quando a gente diz, quando o Rogério morrer, quando Eustáquio morrer, a gente pode escanear a mente de Eustáquio e passar para um robô. Então, assim, Metatron é um robô que ficou com a mente escaneada de Enoque. Em resumo, é isso só que foi feito lá atrás. E o pior, existe até hoje, pelas fofocas que esses seres passam. Serve como um computador onde eles consultam as coisas, porque esse computador continua a ter o que eles não têm, sagacidade. Sagacidade não é você ter só conhecimento, é você criar níveis de compreensão adulta com o conhecimento que você tem. Os anjos têm todo o conhecimento do universo, mas não compreendem porcaria nenhuma, porque eles foram criados robotizados. E Brahma, Vishnu e Shiva também tem tudo que é informação, mas pela deformação da condição de seres caídos no caos, eles terminaram meio que dementes e também não compreendem. Então, eles criaram espécies para que estas pudessem compreender, mas desde que eles controlassem. Só que Eva estragou o plano. E hoje a humanidade é de quem pegar. Ou seja, a força mais forte que chegar e dominar os humanos, fica com os humanos. Só que o tal julgamento geral, o dia do juízo, é a estratégia de Javé para continuar dominando os humanos. Essa é a história. Tá, agora vamos lá. Dia do juízo final. Vai ser aquela conversa ali que a gente conhece, virá julgar os vivos e os mortos e patati patatá. Como é que entrou a outra questão aqui, só para tentar uma lógica, a lógica humana, né? Porque a lógica divina é diferente, a lógica cósmica é diferente, né? Como é que essa questão, o ser humano não, a entidade, eles vão chamar de qualquer coisa, reencarna, tem o karma e essas questões aí. No dia do juízo final, como é que vai haver o casamento desse processo de samsara, de encarne, de desencarne, de karma? Vai parar tudo, vai vir tudo numa mesa? Como é que vai ser isso? Eu sei que é muito louco a gente conversar um negócio desse, mas... Não, esse juízo final que Javé falou é a coisa mais simples de ser entendida na lógica espiritual. Só que Javé, quando determinou o juízo final, ele não pensava nesses termos, porque, de novo, ele é um ser tosco, ele é um ser meio demente, ele tem problemas de deformação mental. Mas, em termos de compreensão espiritual, é simples. Imagine uma turma de alunos com 50 alunos, tem 35 que estuda bastante e tem 15 que só faz bagunçar. Aí, todo ano é a mesma história,
E os professores não podem nem dar nova matéria, porque os 15 que só querem bagunçar não permitem que a turma evolua, porque os professores têm sempre que repetir as mesmas coisas, porque os 15 não aprendem. O que diabos é juízo final? É aquilo que acontece nas escolas. No fim do ano, há uma prova final, então se estabelece uma média, quem não passar é reprovado, ou seja, cai fora daquela classe, para que a turma que estuda possa continuar, possa evoluir, possa progredir, e aqueles vão repetir o ano. Então, aqui na Terra, os seres que estão repetindo o tempo inteiro, a cada vida que nascem, pobres, ricos, feios, bonitos, importantes ou não, mas são corruptos, são doentes, são pervertidos. Esses seres já tiveram diversas oportunidades, então no seu espírito está marcado tudo isso. Então o que é dito é aquela velha história que a gente já conversou. Juízo final é uma forma de chamar a transição do mundo de provas e expiação. Isso, eu ia perguntar. E ser expulso daqui a turma que não deixa a Terra evoluir. Em termos simples, é isso. Perfeito. Só que Javé não tem sensibilidade para fazer esse tipo de leitura, até porque ele é o pior exemplo disso tudo. Se há alguém a ser julgado nessa história, é ele. E o pior, ele já foi. Por isso que ele colapsou. Só que aqui na Terra ninguém sabe disso. Ele colapsou por quê? Porque a regra que está em jogo não é o que Javé quer mandar, não é o que Krishna diz, porque Krishna também diz que ele é o Senhor Supremo e ele pode definir o destino dos seres, ele pode julgar os seres. Ou seja, vários desses arcontes se autoafirmaram como sendo autoridades naquilo que eles não têm autoridade. Eles têm muito poder mental, mas agem como criminosos. Só que nessa matrix existe algo que foi criado lá atrás, que a mitologia nórdica chama de Weird, que é um padrão definidor que faz com que o que saia de um ser volte para ele. E os 3 seres da Trimurti, Brahma, Vishnu e Shiva, nunca quiseram estar submetidos ao Weird. Esse é o problema todo. Imagina. Então, Brahma diz, eu tenho poder, eu vou marcar o dia do juízo final e eu vou decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas é mentira. Ele não tem esse poder. A mesma coisa Krishna disse e outros dizem. Enquanto isso, tudo que Brahma fez, ou Javé fez, volta para ele. E voltou. E ele não suportou e por isso colapsou. Se você observar a mitologia hindu, ariana, ao longo da história do universo, tal Brahma ou Javé, de vez em quando, pegava no sono. É o famoso sono de Brahma. Passava milhões de anos dormindo e os anjos que ele criou mantinham-no funcionando de alguma forma. Mas não é sono, é porque ele entrava em coma. Exatamente porque o Weird devolvia as merdas que ele estava fazendo e a cada vez que devolvia, ele lona. Dessa vez foi lona de novo, só que agora o corpo dele não entrou em coma, colapsou. O eu dele passou a ficar parasitário. Só que essa história é muito doida, é muito estranha aos padrões humanos. Então, assim, o que é que eu estou dizendo? Aquele ser que diz que ia comandar o juízo final, ele já nem mais existe, porque o próprio circuito de informações já... E a mesma coisa vai acontecer com Krishna. Só que a espiritualidade precisa, sim, promover o exílio dos seres. Impedem o progresso da Terra, porque senão a gente vai se autodestruir. Ponto. Legal. Ficou muito claro aqui o dia do juízo final, muito, muito legal, me satisfiz aqui. Nós temos uma outra palavra que me faltou no começo, e eu quero deixar o Apocalipse para o fim. Apocalipse, revelação, vamos ver o que vai ser o verdadeiro sentido, né? Porque todo mundo... Apocalipse aparece filme explodindo tudo e não sei o quê e tal. Quando a gente sabe que do grego, Apocalipse é revelação. Revelação do quê? Mas já vamos falar já. Fim do mundo. Muito se fala de fim do mundo. Fim do mundo é uma coisa paralela, é uma coisa que vai existir, ou é uma corruptela do dia do juízo final? De certa forma, são conceitos que se confundem.
Mas o juízo final não presumia, em termos literais, o que a gente chama fim do mundo. Essa coisa de fim do mundo tem a ver com a crença muito anterior ao que o próprio Enoque falou, que a gente consegue também perceber em algumas mitologias, e tem a ver com a questão da precessão equinocial, ou seja, os equinócios, o eixo da Terra, ele não é assim, ele é inclinado, 23,4 graus. Então, a Terra gira com o eixo inclinado. A precessão equinocial é o tempo em que o eixo da Terra leva para fazer esse movimento que um peão faz no chão quando a gente solta, dá uma volta completa sobre si mesmo. Isso aqui, aproximadamente, demora 26 mil anos, ou seja, a Terra tem que girar em torno do Sol 26 mil vezes para que o seu eixo vá fazendo isso lentamente ao longo dessas 26 mil órbitas. Essa órbita de 26 mil anos é dividida por algumas culturas em 4 épocas, outras em 5. Aí, na transição de uma era para outra, sempre ocorrem problemas. Os Hopis, índios norte-americanos, dizem que, por exemplo, as últimas 4 eras, nós estamos vivendo a última era, mas da primeira para a segunda, o mundo quase era destruído pelo gelo. Na outra transição de era, ou seja, 5.200 anos se passaram, o mundo quase era destruído pelo fogo. Mais 5.200 anos se passaram, o mundo quase era destruído pela água. Mais 5.200 anos se passaram e chegou o ano 2012, que seria, no cálculo do calendário, no final desses 26 mil anos, e o mundo não acabou. O que acabou foi o trânsito dos seres desse universo vizinho com o nosso, porque os portais se lacraram. Acabou o mundo para eles, não para a gente. Por isso que o universo deles está colapsando também. É um problema seríssimo. Então, essa questão do fim do mundo é o fim do mundo dos deuses, não é fim do mundo do lado biológico, universal, onde nós vivemos. Mas houve toda uma confusão de conceitos e realmente só as gerações humanas futuras poderão compreender isso melhor, Eustáquio. Mas tem a ver com o nosso mundo ou não? Ou tem que ver com esse mundo? Nada a ver. Tem a ver com o universo paralelo ao nosso. Porém, o nosso planeta corre riscos seríssimos de extinção de espécies e de vários problemas ambientais em que mudará totalmente a maneira como nós vivemos na Terra. Ponto. Isso parece um fim de mundo, mas não é um fim de mundo nos termos literais de que a Terra vai se acabar, blá, 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 blá. É interessante porque a gente fala de pessimismo, as pessoas acham que pessimista, não sei o quê, por que o mundo está assim, está assado, outros não veem o mundo da forma que a gente vê, uma forma mais realista e tudo. E eu já disse diversas vezes, eu, simples Eustáquio André Patunas, um dos 8 bilhões por aí, eu sempre disse que o mundo só tem uma solução, que é exatamente isso que eu nunca acreditei aí, né? Agora eu vou pensar no caso que você falou, pelo menos eu vou refletir, vou procurar saber mais, que é o dia do juízo final, né? Acho que não tem uma outra solução senão uma intervenção divina para a Terra acabar, porque ela normalmente, essa mudança de consciência que tanto fala, não vai mudar coisa nenhuma. Eu afirmo assim, não tem embasamento nenhum, é intuitivo, não vai mudar nada. Precisa de uma intervenção divina, isso sim. É a única forma, essa divisão, a expiação vai para lá e tudo isso aqui. Então, eu acredito que o nosso futuro, o futuro do planeta Terra, das civilizações que virão para cá, dependem exatamente de uma limpeza no planeta. Eu não sei como é que você vê isso. Eu já vi que você, ao longo, te conheço há mais de 3 décadas, você já foi ou externando ou mudou de opiniões. Não, é por aí. A situação da vinda de Sofia, da vinda de Rockman, ou do Messias, seja lá como se queira chamar, de fato é um divisor de águas no campo educacional, pedagógico. Esse ser não pode transformar o humano que é imbecil num bom ser humano. Ninguém transforma.
O que existe é a autotransformação. Perfeito. Então, a vinda de alguém de fora não vai modificar o estado de consciência da gente, mas pelo menos vai esclarecer muita coisa. Nós vamos deixar de ser dominados por uma série de mentiras que nos foram impostas e um pouco de realidade, e muito de choque de realidade. Nós vamos ter que conviver, o que nos obrigará a evoluir em termos de maturidade, e aí sim há um processo que possibilita o progresso da humanidade, mas feito pelo próprio esforço humano, ainda que apoiado por uma nova configuração em que a gente vai saber que existe vida extraterrestre, existe vida espiritual, e aí um pouco de maturidade talvez nos ajude a seguirmos adiante. Mas eu penso como você, a vinda de alguém extraterrestre, não necessariamente divino, mas é assim que nós chamamos aqui na Terra, e isso é uma questão pontual, um divisor de águas, e sem isso, realmente não há, penso eu, concordando com você, não há grandes soluções à vista para coisa nenhuma. Ô, Elan, nós estamos, isso aí já se conversa há mais de 2 milênios, né? Desde o advento cristão, desde o advento de Jesus, tudo. Passado esse tempo, esse tempo terrestre, como é que se pode situar dentro desse tempo celeste, vamos dizer, ou cósmico, sei lá o quê, para esse dia do juízo final? Particularmente, estou perguntando para o Rogério de Almeida Freitas. Esse dia que a gente está falando aqui, ao seu ver, está perto ou distante em termos de nosso calendário, nosso tempo, nossa... Extremamente perto. É mesmo? Extremamente próximo. É isso que esses saber disso, né? dizem. Até porque, em termos de Apocalipse, que é a última janela que nos é permitido verificar, nós temos os capítulos 18 e 19 anunciando o antepenúltimo acontecimento antes da vinda de Rockman. E que antepenúltimo acontecimento é esse? É a queda da Babilônia, ou seja, a queda das 2 torres do World Trade Center, que fariam com que todos os negócios da Terra parassem durante um tempo, e isso promoveria guerras. E então, a queda das torres do World Trade Center terminaram provocando a guerra do Iraque, do Afeganistão, e essa coisa aí que a gente está vendo da Ucrânia, que começou exatamente pela expansão, pela uma decisão advinda do governo de George Bush, seu vice-presidente Dick Cheney, que depois foi aceita pela política estadunidense, de se expandir para o leste, o que implicava dizer que os Estados Unidos, a OTAN, estava ocupando os países que um dia foram da União Soviética. Então, assim, isso causou diversas guerras, e isso está descrito nos capítulos 18 e 19 do Apocalipse como sendo o antepenúltimo acontecimento. O penúltimo acontecimento seria o anúncio de 2 testemunhas referente à iminente chegada de Jesus, ou de Rockman. E isso, o Papa João Paulo II, e aquilo que me concerne dizer, essas besteiras que eu escrevo e falo, representam um pouco desses anúncios e um tema de uma agenda perdida de Enoque. Então, em tese, isso também está feito, já foi feito. O que é que falta? O último acontecimento. O último acontecimento qual é? É o tal anjo, aí entra a metáfora, tocar a 7ª trombeta e instantaneamente todos na Terra irão ver, vindo por sobre as nuvens do céu, a apresentação desse ser na sua supernave, que o Apocalipse chama de Jerusalém Celeste. Então, assim, falta isso na interpretação do Apocalipse, ou seja, é iminente. Só que o iminente aí para o nosso calendário é alguns anos. Mas, enfim, Eustáquio, é no tempo da vida em que estamos por aqui na Terra. Pode ser que, como a gente tem muito compromisso em muitos lugares, a gente seja retirado logo, feito Enoque, para ir para algum lugar. Mas assim, o que está por aqui é que vai ver isso aí. E talvez nós também sejamos testemunhas e atores e atrizes desse processo. É iminente. Agora, para a gente finalizar assim, Apocalipse, o livro fala primeiro do livro de João, né? Por que ele foi escrito e o que ele revela e por que tanta metáfora, né? Tanta metáfora.
Se é uma coisa para ser entendida através dos tempos, por que tanta metáfora? Muita metáfora permite que haja muita elucubração, muita fantasia, muita N coisas. Qual é a verdade e qual é. Para que foi escrito o livro de Apocalipse? Esse é o problema. As metáforas são as únicas expressões que a mente humana tem para criar uma situação imaginária que explique as coisas bizarras, como também as coisas complexas e algumas belas. Né? Nós humanos, nós não somos bons na arte de explicar as coisas, mas a gente pode passar 10 horas falando da beleza de uma flor. Mas se você não vir a flor, não olhar para a flor, você não vai sentir a beleza escutando a descrição de alguém. Então, nós humanos, nós temos como tentar descrever para esses seres, né, o que nem eles mesmos conseguem colocar ou elaborar em termos de pensamento, porque eles são dementes. Então, por incrível que pareça, do jeito que Vyasa, uns bons 4.000 anos ou mais, antes da época de Jesus, quando escreveu o Mahabharata, ele disse, eu estou escrevendo uma mesma história em várias versões, uma delas para que os Gandharvas e os Pits entendam, outra para que os Yakshas e Rakshasas entendam, outra para que os Devas entendam, e eu vou fazer uma pequena versão aqui para que os humanos também entendam. Então, Mahabharata é essa pequena versão de 100.000 versos que Vyasa escreveu, mas ele escreveu essa mesma coisa em outras línguas para que outras culturas pudessem compreender. E não eram culturas de seres humanos, não. Os humanos eram uma dessas culturas só. Então, o Apocalipse, quando Rockman forçou João, e João não queria escrever isso, a primeira coisa que a gente deve perguntar é: o Apocalipse foi escrito para o entendimento dos seres humanos? E é esse o grande choque da história. A resposta é não, não foi não. Toda aquela elucubração mental, todas essas metáforas, todos esses caminhos que os anjos de Sofia usaram, notadamente um deles, junto com o espírito do próprio João para produzir aquele livro que aparentemente é uma coisa enigmática, né? Mas aquilo foi escrito para os seres, os tais arcontes, compreenderem o momento, ou seja, a janela histórica em que a paciência de Sofia ou de Rockman, até onde iria essa paciência, até onde ele iria tentar resolver o problema de fazer com que os demais arcontes aceitassem que ele, Sofia ou Rockman, havia sido criado pela Trimurti há 6 bilhões de anos para ser o único representante de todos os seres desse universo vizinho no nosso universo. E esse é o problema. Sofia foi engendrado para isso. Só que Jesus não cumpriu a tarefa de ser o Messias violento, e isso fez com que Javé não recuperasse o controle sobre os humanos, e daí a briga que vem existindo entre os seres desse universo vizinho, que mandam nas coisas, e Sofia nesse universo. Então, vamos compreender, Sofia escreveu o Apocalipse através de um ser humano para utilizar da sagacidade do ser humano para explicar a esses seres quando é que ele viria. Isso está claro, só que não na perspectiva humana. Só para quem entende a estratégia de Vyasa e outras que ocorreram atrás, que sabe do quão cercado está a humanidade, é que vai entender o Apocalipse também. Só que, mesmo tendo sido um livro escrito na sua primeira parte com mensagem para as 7 igrejas na Terra, aquilo ali, sim, foi para os seres humanos. O resto não tem nada para ser humano, é tudo para esses seres entenderem quando o tal Messias, ou Malkuth, ou Rockman, ou Sofia, virá. Mas, ainda assim, para o ser humano, é possível você interpretar aquilo ali, e muitos interpretam. A minha interpretação eu coloquei num livro chamado Recado Cósmico, para tentar explicar exatamente quando é que se daria a vinda
de Sofia nos termos em que ele explicou a João e que está descrito principalmente nesses capítulos aos quais aqui eu me referi. Capítulos 18 e 19 do Apocalipse, referindo-se ao antepenúltimo acontecimento, capítulo 11 do Apocalipse, referindo-se ao penúltimo e ao último acontecimento. Então, em tese, o porquê das metáforas é porque só o humano pode criar metáfora. Tem sagacidade para isso, para explicar com uma situação mentalmente elaborada a tradução de um contexto, de um enredo, que dificilmente pode ser explicado pelas palavras e pelo entendimento desses seres. Então é isso, Eustáquio, que eu posso dizer para nós refletirmos sobre como entender o Apocalipse. Bem, pessoal, enquanto o Elan estava fazendo o fechamento, eu tive um problema aqui de queda de internet e eu não pude fazer o encerramento do programa. Espero que tenha sido tudo gravado e peço desculpas pelas falhas, tá bom? Um fraterno abraço, feliz sempre, até a semana que vem. Tchau.